No ar. E aí, amorzão? Tudo bem, amor? Tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Tudo. Acho Deus. que acho que hoje é a primeira conversa nossa do dia. Pior que é verdade, pessoal. Vocês que estão aí começando a chegar online, que vão assistir depois, essa é a primeira conversa do dia entre eu e ele. Sim, saímos de manhãzinha, acabei de chegar. Nós, né, acabamos de chegar do Sim. trabalho. Bom, deixa eu abrir aqui para ver quem já está online. Opa, um retorninho. Significa que temos áudio, então. Sim, temos áudio. Por enquanto, temos quem online? Ninguém aqui. Então vamos mandar um vamos lá, pessoal. Vou escrever aqui, ó. Exato, vamos ver. Ah, quem chegou. Quem chegou? Paz, minha linda, Ah, maravilhosa. Betinha. Betinha e Vandão, Graça e Paz, pastora também, chegou agora. Graça e Paz, povo abençoado do meu Brasil. Ó, agora dá para soltar coraçõezinhos, Dá para você dar reações no chat. Olha aí que beleza. Dá para soltar Reações no coraçõezinhos. chat. Ah, a Beth falou que o Nossa irmã Marcelo também tá lá. Valdina. Ah, Marcelão. Tá um pouco baixo aqui para mim? Tô muito próximo da Não, câmera. tá tudo em paz. Não? Tudo Tá certo. bom, deixa eu me ver aqui. Bom, 6 pessoas ao vivo, já estamos aqui agora subindo. Vamos iniciar em breve. Amém. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Muito frio? Toquinha e Marcelo. Eu não sei vocês, mas eu tô. Amorzão, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje a gente vai ter um assunto muito interessante e eu acredito que quando a gente falar sobre o tema, o pessoal vai falar assim: "Ah, mas isso eu já vi, mas isso a gente já estudou", ou alguma coisa do tipo. Bora lá falar o tema? Hoje nós vamos falar sobre o projeto do oleiro. Uhum. Quantas vezes a gente já não ouviu, né, pregações ou até mesmo conferências, muitos assuntos sobre isso, falando sobre o oleiro, sobre o vaso, sobre molda o vaso, sobre como o vaso é quebrado e moldado pelo oleiro novamente, como Deus, na figura do oleiro, transforma e molda as nossas vidas, né? Como nós, como vaso, devemos nos deixar ser moldados por esse oleiro, né? Só que hoje a proposta é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar para vocês refletirem por que o vaso é sempre refeito. E aí leva a gente a ler a passagem de hoje, que é Jeremias 18. Eu convido a todos vocês para lerem Jeremias 18, do 1 ao 17. Aqui, para que a gente possa encurtar um pouquinho mais e ficar bem preso ao assunto que a gente vai falar hoje, a gente vai ler o verso 4, a gente vai ler o verso 11 e 12. Certo, amor? Correto. Vamos orar então, para iniciar, Amém. né? Tá bom? Pai Santo e querido, nós estamos na sua presença.
Queremos agradecer pelo privilégio de poder nos reunirmos como igreja, Senhor, embaixo do teu reino, embaixo da tua vontade, para falarmos as coisas acerca da eternidade, acerca da sua palavra, acerca daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor ilumine a cada um que está aí ouvindo-nos, para que possa entender a essência desse estudo, e também que o Senhor nos capacite para que nós possamos falar aquilo que vem de encontro com a sua vontade, e não daquilo que achamos que é. Tudo para a sua glória, para a sua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então ler o Vamos ler o texto? texto, então. Eu vou colocar aqui para nós. Pessoal, está chegando aí. Pastora Lourdes está por aí conosco também. A Sueli Ferrari chegou. Vandãozão. Amém, vamos lá. Então, como a gente disse, vamos ler o 4, o 11 e o 12, mas eu recomendo que você leia do 1 ao 17 do capítulo 18 de Jeremias, que diz assim, ó, verso 4 diz: Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente. Um pouco mais para frente, no 11 e no 12, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Aí no 12, o povo responde: Não perca seu tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Pesado, né? Bastante. Graça e paz, Paulinho, está na área aí também conosco. Então, o que nós precisamos entender um pouquinho a respeito desse texto, né, é que parece que é muito fácil a gente cantar Somos barro nas mãos do oleiro. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que neles, naquele povo, houve sinceridade. Além de tudo, eles disseram: olha, não perca seu tempo, nós não vamos mudar, continuaremos sendo teimosos. Sabe que para estudar, nós... eu percebi exatamente isso, falando, nossa, mas o povo foi, nos dias de hoje, né, mas o povo foi cara de pau mesmo, né, a sinceridade bateu ali com força. Eles falaram exatamente isso, né? Sim, disseram o seguinte: olha, nós vamos continuar, né, teimosos, mas se a gente perceber bem, o Senhor, ele compara esse quebrar o vaso e fazer de novo com calamidades, que eram coisas que viriam assolar a vida deles, né? E a gente precisa entender muito o que é ser moldado. Por quê? Porque nós precisamos permitir. Eu tenho, uma vez eu te ensinei, né, Lara? Eu lembro disso a respeito dos voos, né? Eu voo bastante de avião e voava mais ainda no passado. E sempre quando o avião entra numa área de turbulência, a gente se assusta muito. Se você olha para a cara dos passageiros, eles sempre estão apreensivos. Mas eu desenvolvi uma técnica. Eu desenvolvi a técnica que, quando realmente o negócio vai ser um pouco mais forte, você vai ver a cara de pânico na aeromoça. Porque o restante é muito tranquilo, é muito normal, é inerente ao processo de voo, é comum. Então, quando você consegue entender isso, o que acontece? Você se deixa passar por essa área de turbulência sem se sentir apreensivo, sem se sentir eufórico, sem se sentir amedrontado, sem se sentir, de alguma forma, incomodado, porque você sabe que aquilo é normal.
E essa última vez que eu estive agora, que eu fui voar, nós estávamos sobre as cordilheiras dos Andes. E 1 ou 2 minutinhos antes, o comandante disse: Olha, nós passaremos por uma área de turbulência porque estamos passando sobre os Andes. Então você deixa, você se permite. O que eu quero fazer com um paralelo disso? É que justamente o que nos incomoda é ter essa segurança de que nós vamos passar por algumas coisas que são desconfortáveis enquanto estamos sendo moldados, mas que no final tudo termina bem. E esse povo estava fazendo o contrário, ele não queria se deixar moldar, E né? no capítulo 18 que a gente leu, quando vocês lerem o capítulo inteiro, vocês vão ver ali que o Senhor fala: olha, se vocês se arrependem, eu faço isso, se vocês não se arrependem, eu faço aquilo. Ele vai explicando o que acontece quando você se deixa moldar e quando você não se deixa moldar. Ele vai detalhando bastante isso para Jeremias, né? Sim, você quer inclusive ler esses trechos? Seria Tá. importante. Vamos ler ali. O pastorzão também está na área. Pastorzão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, não esqueçam de deixar o like lá, hein? Eu estou vendo aqui que tem bastante gente online, mas não estamos com O likes. like é Então, por favor, importante, pessoal, para que mais pessoas recebam para essa que chegue mais mensagem longe. aqui. É muito importante, tá? O like, o comentário de vocês, né? Depois que a live acaba, é muito importante para que a gente possa ter mais pessoas assistindo esses conteúdos que a gente faz para vocês com tanto amor, né? Amém. Então Então vamos vamos lá, lá. Lari. Eu vou ler então do 5 até o 10, pode ser? Ou leio do 5 em diante? Sim, pode ser Então vamos todo. lá. A partir do verso 5 diz assim, ó. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como eu havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vai, proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone os seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Podem secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçam e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada. Será um monumento à sua tolice. Todos que passam por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. E aí, dali para frente, o povo trama contra a vida de Jeremias, julgando que ele foi o responsável pela calamidade que Israel ia sofrer. Sim, sim. Então, pessoal, a gente vê que assim, as nossas ações e a nossa teimosia perante Deus, ela é diretamente proporcional a situações desagradáveis que passamos, né? Em tudo que nós passarmos, quanto cadinho, seja deserto, seja algo que é desconfortável para as nossas vidas, ela vai de alguma forma nos edificar, ela vai nos lapidar. Mas se nós vamos quando ouvimos o chamado do Senhor, nós não nós
pulamos algumas etapas de passar por dificuldades, porque estaremos no centro da vontade do Senhor. E a gente precisa entender de uma vez por tudo o que é ser moldado pelo oleiro, o que é ser transformado de uma forma para outra forma. Nós temos aqui a passagem do odre novo, que diz o seguinte, que o vinho novo, ele precisa de um odre novo. E se você colocar um vinho novo num odre velho, o odre vai romper-se. O que é um odre? É uma bolsa aonde se colocava, feita de couro de animal, aonde se colocava a uva para fermentar. E quando ela fermentava, ela então transformava, passava para a parte de vinho e não mais estragava. E o suco estraga. Bom, nós temos qual Tadel é a sobre isso, diferença? tá, amor? Acabei de lembrar aqui. A gente tem um Tadel falando sobre os odres. Tá. O que acontece é que um odre que já foi utilizado muitas vezes, ele já passou pelo processo de elasticidade, ou seja, ele já foi expandido algumas vezes e agora então ele chega num ponto em que ele pode É como um romper. balão, né? Por quê? Uma bexiga de aniversário. Uma vez que você sopra ela, né? Que você enche ela e você esvazia, ela não é mais a mesma, né? Sim, exatamente. Na mecânica, isso chama-se de ponto de elasticidade. É um ponto de esforço da onde ele passa, ele nunca mais volta à estrutura normal. A resiliência também é isso. É o maior ponto de esforço que você suporta sem ser deformado. E o vinho, quando ele fermenta, ele solta gás carbônico. E aí, por conta disso, ele infla. Então, o odre novo ainda ele está com o couro que pode ser esticado algumas vezes ainda, alguma quantidade sem que rompa. E o que isso quer dizer lá na parábola? Está dizendo o seguinte: olha, você vai ser mergulhado a um outro nível de consciência. Então, a sua mente ela precisa estar plástica para receber esse monte de informações que agora vem de um reino que eu estou trazendo. João, no capítulo 3 também, ele descreve a passagem de Nicodemos com Jesus. E ele também fala que é necessário nascer de novo. O que significa nascer de novo? Significa que as estruturas que te fazem uma personalidade, elas precisam ser ignoradas e agora que nasçam novas estruturas. E Jeremias estava falando acerca do Senhor, o Senhor estava falando sobre o mesmo processo, que é essa transformação total. Quando você olhar para o seu eu do passado, de alguns anos atrás, e você não se reconhece mais, e você começa a se reconhecer mais em Cristo. Paulo passou por isso, e ele diz: agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele fez uma análise nas ações, nas atitudes, de como ele cuidava das pessoas, como ele tratava as pessoas, como ele era amável, tudo isso, e ele percebeu que ele via mais de Cristo nele do que ele na recordação do que ele já havia passado. Então, o texto fala a respeito disso. Agora vamos adiante, Lari. Pode seguir, O por Adriano favor. tá misturando espanhol com português, né? Agora. Sim, agora. Agora vamos adiante, não É... adelante. Sim, é o dia inteiro falando espanhol, Eu por isso queria que... lançar uma pergunta. Aqui a gente leu no verso 4 que ele amassou o barro e começou de novo, né? E que também a gente falou também acerca de que ele ia fazer e refazer o vaso quantas vezes fossem necessárias, pessoal, né?
para que ele ficasse, né, para que a gente pudesse se questionar por que que o vaso é sempre refeito. E aí a gente tem uma pergunta para vocês. Como é que a gente consegue identificar como um vaso é diferente do outro, né? Como a gente pode definir que são vasos diferentes, que são peças diferentes? Aí eu vou até colocar aqui, E aí, pessoal, coloca aí no vou até chat. colocar aqui para que o povo responda O que torna um vaso único? isso. O que torna um vaso distinto do outro, né? O que que nós podemos ver? Isso é muito importante, porque nós vamos fazer justamente essa analogia entre um vaso em construção e o nosso caráter em construção. Quando fala de moldar, é moldar a nossa essência, a nossa estrutura. E Jesus mesmo disse que aquele que estiver com a casa firmada na rocha, e quando ele fala a casa firmada na rocha, não é a parte física, é a parte espiritual estruturada em fundamentos que são imutáveis. Que quando Jesus voltar, continuarão firmes. Porque todo o sistema estrutural político da terra será mudado com a vinda de Cristo. E quem suportará? Aqueles que estão fundamentados na rocha. O Marcelo disse lá, ó, forma, muito bom. Então, a forma é um aspecto que diferencia um do outro. Mas não só isso. Nós podemos ver a quantidade de volume de líquido, qualquer coisa que seja, que cabe dentro. Tem a espessura das paredes, tem as ranhuras, que são como a decoração externa, tem as cores, tem o tipo de material. Então, quando Deus está falando que nós somos como barro nas mãos dele, significa que tudo isso já está na mente dele antes de nós sermos moldados. Agora, o que nós precisamos entender é esta conexão entre nos permitir sermos moldados, tanto na espessura, quanto claro, fazendo uma analogia, quanto nos desenhos, o que significa que tem áreas que a gente não quer que Deus mexa. Tem áreas que a gente fala, não, na espessura você não vai mexer, Deus. Não, a cor, para mim, é inegociável, a cor tem que ser isso. Acontece que antes da criação do mundo, Deus já tinha algo proposto para essa porção de barro. Aí a gente tem um problema, né? E quando o vaso decide o que é melhor para ele? Eu quero ser azul, eu quero ser amarelo, eu quero ser quadrado. Aí ele vai sofrer a quebra. Aí o oleiro vai Deus tem que moldar ele de novo. Porque o oleiro é que sabe qual que é a melhor espessura para aquele formato, né? Qual material Sim. reage bem com cada espessura, né, amor? Isso daí é regra mesmo quando você vai produzir alguma coisa, né? Independente de. Aqui a gente está falando por conta do vaso, do oleiro, né? Que é feito de barro, mas aí a gente tem esse mesmo comportamento em outras coisas que você vai fazer, né? Cada coisa que você vai usar, por exemplo, se eu for fazer uma peça de plástico, cada plástico tem a sua característica e suporta algumas coisas e outros plásticos outras, né? Em relação às propriedades mecânicas, aqui nós estamos fazendo um paralelo, na verdade, um conjunto de características do seu caráter é que te fazem uma ferramenta útil na mão de Deus. Olha lá, o pastorzão concordou Deus... aqui, ó, ele vai amassar de novo. Quando o vaso decide o que é melhor para ele, o oleiro fala: não, senhor, não pode ser dessa cor, não pode ser quadrado, tem que ser redondo, e aí ele faz tudo de novo. E é um ciclo de bênçãos que nós vamos entrando que nós jamais sairemos. Imagina que num primeiro momento eu me permito ser moldado por Deus em todos os aspectos. Já não sou mais eu que vivo, não é o meu ego, não é o meu desejo, a minha vontade, minha soberba, não é nada disso, mas eu vivo e entendi que agora eu sou
algo moldável na mão do Espírito Santo. E aí leva a gente a falar sobre uma primeira observação, né? Um primeiro ponto que a gente destacou aqui na questão do Jeremias, né? Que é que você vai ser moldado várias vezes. E essa quantidade de vezes que você vai ser moldado tem relação com a resistência que você tem em se tornar aquilo que o oleiro projetou. Exatamente. Pessoal, vocês estão compreendendo aí, estão nos acompanhando o que nós estamos dizendo? Quem determina a quantidade de vezes que você é moldado num determinado aspecto é você mesmo, quando oferece resistência ao próprio Deus. Nós não vimos isso no próprio texto. O texto diz aí que se você se permite ser moldado, Deus tira calamidades que estavam para você. E você começa a andar no centro da vontade de Deus e que tudo na sua vida começa a tomar o devido rumo. As ações, elas já não são mais contra você. Isso é extraordinário. Gente, assim, as pessoas aí fora, na rua, elas creem em destino. As pessoas têm alguns destinos cruéis. Não, nós definimos aquilo que nós vamos viver de acordo com aquilo que nós permitimos que Deus nos molde. Na passagem que o pastor ministrou no domingo, a respeito do jovem rico, Jesus detecta algo que é mais importante para o jovem do que o próprio reino eterno e pede a ele que aquilo seja abandonado. E ele resiste negando o desejo de ser moldado. Não foi o nosso presbítero Evandro? Perdão, presbítero Evandro, claro. Sim. E ele não se permite ser moldado. E por ele não se permitir ser moldado, ele perdeu a oportunidade de andar com Cristo e viver uma eternidade. Então ele viveu por pouco tempo. Sim, o pastor está dizendo que foi o Wando. Sim, foi o Wando. Então aí que está a importância. Você será moldado várias vezes. Agora, a quantidade de vezes que você vai ser amassado e refeito é diretamente proporcional à resistência que você oferece a Deus. Lê, amor, por favor, o trecho da passagem, aonde ele cita que se você se permitir ser transformado, aquilo não recai mais sobre você. Tá certo, né? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Claro. A partir do 7. Vamos lá. Diz assim: se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Amém? Então, a sua correspondência com Deus muda uma calamidade que você pode passar. Algo que vai te ferir. Aí o 9 e o 10, ele ensina para a gente também o contrário. 9 diz assim: e se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. Amém, amados? Então, talvez aquilo que aquela paz no nosso coração que nós gostaríamos de viver, não estamos vivendo, porque ainda existem algumas características em nós que precisam ser lapidadas e nós nem sequer damos conta, porque não permitimos que o Espírito Santo revele a nós. Por isso é tão importante o secreto com Deus, por isso é tão importante conhecer a palavra. Muitas vezes eu estou conversando com o Matheus Laurentino lá e ele diz: eu nunca tinha visto por esse aspecto e eu sempre faço o contrário disso. A partir de hoje eu vou cuidar. A importância da gente estar em contato com a palavra e entender a revelação de cada vontade do Senhor.
Amém? Então, nós seremos moldados várias vezes, mas aqui determina isso é a quantidade de resistência que fazemos. Ficou claro? Então, se permitimos agora, e isso é um ciclo contínuo, porque quando nós nos permitimos, lembram-se que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos enviando sementes boas para a eternidade. Logo, nós vamos colher frutos bons daquilo. Então, esse é o principal. Isso é muito importante, né? O segundo ponto que a gente queria observar com vocês, olha só, o projeto é do oleiro. E aqui a gente falou sobre algumas características, né, alguns fundamentos que são irrevogáveis, né, que são, não tem negociação, são assim. E suas especificações são únicas e exclusivamente do oleiro, ou seja, é o oleiro que conhece quais são as especificações que ele vai usar para cada um dos vasos que ele vai moldar. Né? Deus elegeu nele antes da fundação do mundo, que a gente vê em Efésios 1:4, se os irmãos quiserem ler depois. De acordo com cada pessoa, Deus tem uma vocação pré-determinada. Enquanto a gente não se submete a essa vocação pré-determinada, a gente não está de acordo com a vontade do oleiro. E aí o que acontece, gente? A gente leu lá no verso 4. Ele começa tudo outra vez. Sim. O pastor, ele fala muito a respeito disso, quando ele fala que nós encontramos algumas dificuldades na igreja e porque não concordamos, nós saímos e vamos para alguma que se molda a nós. E nós, então, estamos buscando igrejas, né, placas de igreja, que vão de acordo com os nossos pensamentos. E o que nós deveríamos fazer é encontrar igrejas que vão extremamente de acordo com a palavra de Deus. E o objetivo de um clube, de uma sociedade, é se beneficiar e ter algum momento de lazer. O objetivo da igreja é nos lançarmos nas mãos do oleiro para que o oleiro nos transforme e nós então agora entramos no ciclo da vida eterna, onde tudo aquilo que nos foi prometido será dado. Mas nós precisamos permitir que sejamos transformados. O pastor escreveu que é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas buscam pela infraestrutura, se pode cuidar de criança, se não pode criar de criança, se tem uma quadra, se tem lugar para guardar o carro, tudo isso. E, na verdade, nós deveríamos de procurar aquelas que declaram a verdadeira vontade do Senhor e que vão contra nós. É verdade. E por isso nós vamos ser moldados. E aí sim, nós temos hoje um formato, uma espessura, uma característica, um tipo de matéria-prima que será totalmente outro quando estiver nas mãos do oleiro. Eu digo matéria-prima porque o que se molda, o vaso, geralmente você vai ver o oleiro molhando as mãos. Quando ele molha as mãos, ele vai ajustando. Vou colocar a imagem do tema aqui enquanto você fala para a gente poder ilustrar. Tá bom. Ele vai colocando ali a dureza. Ele vai tratando da dureza do barro. Então, tudo isso são aspectos mecânicos que vão dando ao vaso no produto final. Nessa imagem do nosso tema, o oleiro está exatamente no processo de reconstrução. Está desfazendo um trabalho que ele já estava em andamento, está fazendo de novo. Amém? Quem quer ser barro na mão do oleiro aí? Diga eu no chat. Não estou no chat, mas já vou responder. Eu. Amém. Então, Lari, o que mais nós podemos falar a respeito do projeto Ser do Oleiro? Sabe, uma coisa que aconteceu comigo, assim, né?
Eu tenho aqui, eu tenho um teclado que eu comprei, eu tenho 4 guitarras, e eu sempre amei música. E eu amo vozes que são mais agudas, um timbre mais soul, alguma coisa assim. E eu sempre quis ser um cantor, e não só um cantor, mas alguém que toque muito bem. E eu não consigo, eu não tenho essa vocação. Eu posso até tocar e cantar algumas coisas, mas é mais por teimosia do que por dom. E tem pessoas que fazem isso naturalmente. Eu me lembro do Matheus Masson. E se nós formos ver hoje, tá? Uma característica muito forte é que os grandes músicos do mundo, eles estão vindo do meio gospel. Então, Deus dá uma vocação, ele molda algumas partes, coloca algumas coisas nas pessoas, e quando as pessoas começam a fazer sucesso com aquilo, acham que aquilo é por mérito deles e não que recebeu de Deus, e acaba indo embora. Eu não São estou julgando atributos para o aqui. serviço, né, que são usados para outro fim. Foi dado. Exato, eu não estou julgando aqui, eu não estou julgando aqui nenhum músico. Claro que a salvação é individual, o contexto é individual, eu nem tenho como julgar, mas eu estou querendo mostrar a situação de Deus, dar o dom e nós usarmos como instrumento em outras coisas. Um exemplo é, ninguém pode negar que eu falo, né? Falo muito. Então, assim, aqui nesse momento eu estou utilizando para poder ensinar essa minha facilidade de articulação com palavras. E talvez contextualização e tudo isso. Me ajuda muito no trabalho também. Mas eu poderia usar isso como um golpista. O famoso, antigamente, 171, né? Era aquele estelionatário, aquele que vendia algo que não entregava, aquele que fala algumas coisas que não é verdade, mas faz parecer verdade. Então, isso são dons que são nos dados e a gente acaba usando de forma errada. Bom, uma galera aí colocou eu quero, eu quero, eu quero. Que Ufa. bom, que bom, que bom, que Ninguém, bom que nós ninguém quer estamos aí decidir no o mesmo formato caminho. do vaso você mesmo, né? Quer deixar o oleiro. Nem escolher as cores. Por favor, não deixem isso acontecer, tá certo? Eu achei interessante essa. Oi. Nossa, pode falar, pode falar. Eu achei interessante, inclusive, essa parte que você colocou a respeito das pessoas que têm determinadas vocações dadas pelo Senhor e usam de outra forma. É importante a gente destacar que Deus não vai impedir você de usar esses dons e talentos que Ele te concedeu. Essa é a livre agência, é o livre-arbítrio. Deus quer que nós amemos e desejemos estar no reino dele, desejemos parecer, porque ele está de braços abertos para nos adotar, e que nós sejamos esses filhos que amam aos pais, né? Ao Pai, no caso, nosso Uhum. Deus. Então ele sempre vai permitir que você leve a sua vida da forma como você quiser. Muitas vezes ele te quebra no meio do caminho para que você possa voltar os olhos dele, os olhos para ele. Porque em meio a dificuldades nós sempre lembramos que temos um Deus, né? Até mesmo pessoas que não creem em Deus falam, meu Deus, quando acontece alguma coisa. Com certeza. E aí a gente tem aqui, Sim, sim. olha só que interessante, mais um ponto de destaque aqui, que tem muito a ver com o que a gente está falando até agora, claro, né? Quem molda é o oleiro. Gente, não somos nós. Como se a gente for trazer para essa analogia do vaso, né? Não é o vaso que se molda sozinho, é o oleiro que dá forma para ele, não é? Deus insiste em aperfeiçoar o seu caráter de acordo com o modo de vida que tem a ver com o que foi idealizado por ele antes que tudo existisse, né? Sim. A Sueli colocou que a modelagem é perfeita.
a moldagem ou modelagem, né, do vaso, ela é perfeita quando vem. Então, assim, nós estamos dizendo que nós seremos quebrados e moldados e remoldados várias vezes, mas que isso tem relação direta com a resistência que nós temos em nos tornar o desejo do oleiro. Depois, nós temos a garantia de que o oleiro já tem um projeto de antemão quando inicia a formação Eu em ia nós. comentar E exatamente depois, isso, né? A modelagem é perfeita, né, amor? Todas as vezes que somos remoldados. Todas essas vezes tem uma modelagem perfeita. ele inicia com a O projeto forma, é com perfeito, tudo né? perfeito. O projeto é perfeito sempre. Isso. Isso. O que sai de fora da perfeição é a resistência que nós estamos É, fazendo em não sermos é. modelados. E aí, por último, como a Lara estava dizendo, quem molda é o oleiro. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tentando, às vezes através de livros de autoajudas e outras coisas, nos moldar ou nos ajustar a uma determinada situação por conta própria. Mas não podemos, nós precisamos permitir. Então, assim, Deus insiste, Deus sempre vai insistir em aperfeiçoar o nosso caráter, de acordo com um modo de vida que não tem a ver com o meu modo de vida, com o seu modo de vida, mas com o modo de vida do reino eterno. Nós estamos sendo modelados, preparados no caráter para vivermos uma eternidade onde todos nós vamos nos parecer com Cristo. Agora, nós temos o dever de chamar as outras pessoas, e as outras pessoas elas são convidadas ao reino de Deus olhando as nossas vidas. Paulo não, o escritor do Hebreus diz que nós somos cartas vivas. O que significa é que nós estamos sendo lidos a todo momento. Quando a gente fala a respeito de cristãos, as pessoas já têm medo, porque muita gente se intitula cristão, mas na verdade não é filho de Cristo. Não é filho do Pai, aliás. E não é servo de Cristo. Você sabe que O que são é que existe um título e uma vestimenta e uma linguagem, mas não um desejo profundo de transformação. o Rodrigo Silva cita um escritor e que ele fala que talvez você seja a única carta, seja o único evangelho que alguém vá ler. Bíblia. Essa frase é de uma profundidade muito grande, né? E quando eu ouvi ela, eu fui bem impactada com essa frase, né? Ela me impactou bastante ao meu coração, né? Porque isso mostra para nós como as nossas atitudes têm que transpirar evangelho, gente. A gente precisa ser esse farol aí do evangelho, né? Agora, para sermos assim, a única forma é deixar que o moldeiro, o oleiro nos molde, né? E como que o oleiro faz isso? Bom, no Antigo Testamento, ele deu uma tábua escrita. Nos tempos de Jesus, ele deu o próprio Jesus que andava com aqueles que estavam dispostos, como, por exemplo, o jovem rico. E agora, para o nosso tempo, ele nos deixou duas coisas: as Escrituras, que revelam o seu desejo, e o Espírito Santo, o poder de Deus, para que nós consigamos, unindo a palavra com o Espírito Santo, a revelação da vontade dele para as nossas vidas. Tem coisas que às vezes nós estamos aí num culto, alguém sai como se não tivesse ouvido nada, que tudo não é para ele, nada do que foi dito era diretamente para ele. Outra pessoa pega um verso e sai
profundamente afetado. Esta pessoa provavelmente sentou-se na cadeira para receber a mensagem e disse: Pai bendito, eu não tenho como entender o que o Senhor quer falar comigo. Por isso eu abro o meu coração para que através da boca desse ministrante, desse palestrante, desse pregador, desse pastor, venha uma semente. Meu coração está preparado para receber. Por isso, me revela o que o Senhor quer. E quando algo bater dentro de você, você anota aquilo e diz assim: não, isto é um aspecto que o oleiro quer moldar em mim. E eu vou trabalhar. Como que você vai trabalhar nisso? Meditando naquilo que foi te revelado durante a semana. Porque quando você disser, pai, me dá oportunidades de eu testar esta característica em mim, Deus vai dar. Eu lembro da Rô Martins, uma vez que nós tivemos um curso na igreja a respeito de oração e cura e libertação. E aí ela saiu do curso depois e ela foi em São Paulo fazer alguma coisa e quando ela saiu de lá, ela falou que queria praticar para o Senhor. E uma pessoa que estava no ponto de ônibus olhou para ela e falou: senhora você poderia orar por mim? E ela colocou as mãos sobre aquela pessoa e a abençoou. Dali para frente, ela não sabe o caminho, o destino. E talvez essa pessoa nem tenha recebido aquilo que pediu, porque talvez aquilo que ela queria, que ela desejava, não era da vontade do pai. Mas toda essa situação mostrou para a Rosângela que aquilo que ela conversa com o pai ouve e se manifesta. Isso que é importante. Então, nós precisamos ser moldados. E de que forma nós vamos ser moldados? É importante que a gente reconheça essa condução do Espírito Santo na nossa vida, né? E que a gente fique cada vez mais sensível para ouvir a voz dele. Eu lembro que na quarta passada a gente falou isso no Life Group, falou sobre essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, né? De ouvir o Senhor falar com a gente no Life Group. E aqui eu já quero abrir um parênteses, tá, amor? Se você não participa do nosso Life Group, participa com a gente tem amanhã, né, de quarta-feira, às 20 horas, online, o Life Group. Então, participa com a gente, olha só, a gente fala sobre muitos assuntos, principalmente, claro, né, sobre o que foi abordado no domingo, mas os mais variados assuntos são colocados lá. E a gente falou sobre essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, porque, olha só, pessoal, se a gente entende que a gente vai ser moldado várias vezes, se a gente entende que essa quantidade de vezes aí tem relação com a resistência que a gente oferece para se tornar aquilo que o Senhor projetou, né? Se a gente entendeu que o projeto é do oleiro, ou seja, que a gente não tem influência sobre esse projeto e que ele foi, que esse projeto foi feito antes que tudo existisse. E se a gente entende também que quem molda é ele, não somos nós que temos o domínio sobre isso, a gente precisa ter uma condução ali de como atingir isso que ele deseja de nós, né? Aí, com a condução, né, com a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, a gente vai se deixar conduzir ali pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? E Deus enviou o seu Filho Jesus, que é a imagem e semelhança do próprio Deus. Tanto que Hebreus diz que ele é a expressão exata de Deus. O que significa que Deus não é um ser humano, ele não tem uma forma específica. Ele pode ser qualquer coisa, mas ele não tem essa forma. Ele é maior que tudo isso. Mas se Deus tivesse um formato humano, como depois foi, ele seria Jesus. É isso que Hebreus diz, a expressão exata de Deus. Jesus fazia literalmente aquilo que o Pai faria se estivesse entre nós e que fará.
quando vier tabernacular Quando vier conosco. tabernacular Nós não conosco. imaginamos como é, né? Ninguém nunca viu a face de Deus, né? Moisés ali teve um relance, ele falou, entra aí nessa fenda que eu vou passar, e ele viu as costas, a glória passando por ele, como de relance. E só E por ele isso fala, ele né? desceu Ninguém que vê iluminado minha por Deus. glória permanece vivo, né? Sim. Ninguém que viu minha face permanece vivo. Amém, amados? Bom, vamos finalizando, lendo João 14:16, para a gente entender o que nós temos à nossa disposição, gente. O que nós temos, o que deseja se relacionar conosco. Está em João capítulo 16, João capítulo 14, verso 16. Eu disse que a expressão exata de Deus foi Cristo na terra. Amém? E agora veja o que está escrito em João 14:16. Amém. João 14:16 diz assim: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Eu vou ler o 17, tá? Tá É o bom? Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Amados, o oleiro enviou seu filho como expressão exata da glória dele. E depois o filho dele disse que ia rogar ao oleiro para que o oleiro enviasse um outro espírito idêntico a ele, que andaria conosco todos os dias de nossas vidas. E que o mundo não é capaz de recebê-lo, mas nós, mesmo pecadores errados, somente porque reconhecemos a sua grandeza, recebemos isso para nossas vidas. Amados, então a chance de mudança da sua vida, né? Geralmente o pessoal fala agora aqui nas redes sociais, né? Eu tenho a oportunidade da sua vida aí, uma virada de vida, uma virada. Não há virada maior do que você entender que quanto mais resistência você fizer ao Pai, mais vezes você terá que recomeçar. Que ainda que você não saiba o que fazer da sua vida, ainda que você não saiba como proceder, saiba que o Todo-Poderoso, o oleiro, ele tem um projeto para cada um de nós, específico, exclusivo e perfeito. E depois também nós temos a possibilidade de entender aonde precisamos ali facilitar para que o oleiro molde através do Paracletos, que foi nos dado a expressão exata do próprio oleiro. Isso é lindo. Isso muda tudo nas nossas vidas. Isso muda Isso é tudo lindo nas nossas vidas. demais. Isso é lindo demais. Vou fazer a pergunta que o Adriano sempre faz. Quem vai fazer hoje sou eu. Todo mundo está entendendo? Ninguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, vamos perguntar alguma coisa. Fala aí pra gente se vocês têm alguma dúvida, se tá claro, se deu para entender. Ou algum comentário, né, que queiram fazer, que vai enriquecer, Sem acrescentar. dúvida, sem Também, dúvida. né? É muito Claro. importante isso daí. Tá, pessoal? Amém, pessoal. Enquanto isso, amorzão, vai dando os recadinhos. Vamos lá, então. Olha, gente. Pessoal, pode ir escrevendo aí, tá? Nós estamos aqui. Olha, gente, quarta-feira, vou até colocar aqui a nossa telinha de recadinhos aqui. Quarta-feira, mais conhecido como amanhã, às 20 horas, a gente tem o nosso Life Group. Vem participar com a gente. A gente vai falar da palavra que a gente teve no domingo. Foi muito poderosa, muito abençoadora para cada um de nós.
Foi muito rico. Então, vem contribuir com a gente, né, no Life Group online. E se você quiser também, se informa com a gente, pergunta nas redes sociais, porque a gente tem o presencial também às 20 horas e também de quarta-feira. No sábado, é o sábado agora? Acho que é. No sábado, às 15 horas, isso, é no sábado agora. No sábado, às 17 horas, a gente tem o nosso encontro de homens. Vai ter um papo muito bacana sobre legado. Aproveita, você que é da nossa comunidade local, leva um amigo, participe, tenham esse momento de intimidade, de comunhão com os homens ali. Você que não é da nossa comunidade local, mas está assistindo esse vídeo e deseja participar, se informa com a gente nas redes sociais, ou então manda uma mensagem para nós, a gente manda o endereço para você, mas venha participar com a gente desse momento, tá? E no domingo, às 18 horas, a gente tem o nosso culto online e no presencial também. Vem estar com a gente nesse momento também. Amém? Amém. Principalmente presencial, que é nesse momento onde a gente tem de trocar as experiências, dar um abraço no irmão, tudo isso é maravilhoso. Silmara colocou aqui, virar a chave, é Eita exatamente Deus, isso. é isso Olha, aí. tem algumas coisas que Deus me mostrou que eu precisava ser moldados e eu tinha muita resistência. Na verdade, ainda tem coisas que precisam ser ajustadas. O que eu estou querendo dizer é de algumas experiências passadas. Você E por mais que foi dolorido ser moldado nessa parte, porque eu não queria abrir mão dessa característica, depois de que eu fui moldado nessa determinada característica, eu comecei a perceber os frutos dela. E isso é extraordinário, que me faz pensar que se fosse tão bom assim e eu soubesse antes, eu não teria resistência. Portanto, faça como Natanael fez. Felipe disse assim: olha, Jesus está aí conosco. sabe que é uma coisa que você, o presbítero Evandro, o pastor, fala muito também, né? A gente precisa entender que nós estamos inseridos no reino agora, né? No reino de Deus. E que as nossas próprias convicções não vão fazer sentido nesse reino. As convicções têm. Sim, veja. Pode falar. Sim. Veja que tem uma igreja em Apocalipse, só para a gente finalizar, chamada Laodiceia, e ela tinha águas mornas e insalubres. E aí há uma fala do próprio anjo dizendo assim: olha, que era de Cristo, né? Olha, se você for morno, seja quente ou frio, porque se você for morno, eu vou te vomitar. O que queria dizer esta mensagem? Para os que não conhecem a Cristo, eles não são quebrados muitas vezes, eles têm o direito de viverem as suas vidas a seu bel prazer e recebem frutos daquilo que plantam. E como plantam coisas ruins, recebem coisas ruins. Agora, os mornos são justamente esses que não se permitem ser moldados e por conta disso têm que ser refeitos muitas vezes, porque Deus quer mostrar para nós de uma vez por todas que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando Felipe falou para Natanael, vem e vê, Natanael experimentou. O que nós estamos pedindo é justamente isso, experimenta essas 3 fases. Você vai ver como os frutos são bons e isso te gera esperança. Que é a esperança? A certeza de que você serve de fato um Deus poderoso que jamais te deixará na mão. Amém? Então, esse é o recado dessa noite. Que Deus abençoe. Eu gostei bastante do tema que a Lari deu. E fala para nós aí, Lari. Eu esqueci, mas. Nosso tema. Não, eu gostei muito. O nosso tema é o projeto do oleiro. O projeto do oleiro. Eu achei muito
bacana, muito gratificante saber que há um projeto na minha vida e esse projeto é de um oleiro perfeito. E eu quero viver isso. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima. Deus abençoe, pessoal. Até o próximo Tadel. Muito obrigado pela presença de todos. Continuem aí, tá? Continuem comentando, continuem dando seu like, continuem compartilhando esse vídeo, né? Usem e abusem dessa ferramenta, né? Que é para a edificação de todos nós. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo Tadel, viu? Amém. Amém. Deus abençoe.